Olá, alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estudar aí na nossa matéria de matemática, tá certo? Nós vamos estudar aí sobre adição, tá bom? Então, como vocês estão vendo aí, nós vamos estudar hoje sobre adição. Então, fica ligadinho aí na nossa aula de hoje e já vê aí para separar o nosso material, que é o quê? Nós vamos separar o nosso material de hoje, que é o lápis, o caderno, tá certo? E nossa borracha, que é para a gente poder já começar a nossa aula de hoje, tá certo? E na nossa aula de hoje, a gente vai ver aqui sobre relacionar a adição às situações de juntar e de acrescentar, representando-as por meio de sentença matemática, tá certo? Então, nós vamos aí ver as situações, as ideias, tá certo? Da adição, tá bom? Como a gente está vendo aí em várias aulas, a gente já viu sobre adição, já viu os termos da adição, já vimos várias coisas sobre a adição e hoje a gente vai ver aí, certo? As ideias, tá certo? Eu já tinha falado anteriormente para vocês sobre as ideias, não é isso? A gente já tinha revisado as ideias, já tinha visto as ideias, né? Como vocês, eu acho que alguém já sabe quais são. Essas ideias são importantes para quê? Para que a gente descubra, né, nos nossos problemas ou nas nossas sentenças matemáticas, tá bom? Maneiras de descobrir, né, se aquele problema é de adição ou não. Então, essas palavras e essas maneiras ajudam a gente saber, né, fazer os problemas e saber que os problemas são de adição, tá bom? Então, né, como eu já tinha falado no nosso material, a adição é o quê? A adição é uma operação matemática que está associada com uma ideia de agrupar elementos de um conjunto, tá certo? Então, assim, eles estão agrupando, tá certo? Elementos de um conjunto. Você pode, né, agrupar esses elementos e a gente vai o quê? Contabilizar, somando, né? Então, a nossa soma sempre é de 1 em 1, ou podemos agrupar ele de 10 em 10, mas sempre somando, tá bom? Sempre fazendo a nossa sequência, tá bom? Nós temos também as palavras-chave da adição. Eu separei algumas para vocês aí, para vocês estarem vendo, tá certo, direitinho, quais são essas palavras-chave, tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavra-chave significa somar. Essa palavra aí é trivial. Muitas vezes a gente vê nos problemas, né, quase todas as vezes, nós temos aí os problemas e essa palavra aparece sempre, não é isso? Que é a palavra somar, né? Vamos somar uma coisa com outra. Então, já temos essa palavra aí em vários aspectos aí da nossa fala, né? Nós temos também a palavra juntar, né? A gente vai juntar, se eu vou juntar um objeto com outro, eu vou estar somando, não é isso? Então, essa palavra juntar também aparece em vários problemas nossos matemáticos, tá bom? Nós temos também a palavra acrescentar, né? Também que aparece bem nos nossos problemas matemáticos, a gente utiliza muito essa palavra. Então, quando vocês verem no problema, já vê acrescentar, já sabe que é uma adição, não é isso? Nós temos também mais. O mais a gente tem que ver, né? Que muitas vezes ele aparece, só que muitas vezes ele também aparece na outra conta, que é na subtração, que a gente vai ver depois, tá? Então tem que ter muita atenção, tá bom? Nessa palavra mais aí, tá? Nós temos também a palavra adicionar, tá bom? Que ela aparece muito também. Temos também a palavra ganhar, que quando a gente ganha, a gente adiciona aquilo que a gente já tem, não é isso? E também temos a palavra receber. Quem recebe já fica com algo a mais, não é isso? O nome já diz, algo a mais. Então, a gente já vai ser de adição também, tá bom? Então, somar, juntar, acrescentar, mais, adicionar, ganhar, receber, tá certo? Todas essas palavras, tá certo? Elas têm aí, né, a função na hora do problema de a gente fazer uma sentença matemática de adição, tá bom? Então, aprendam bem, observem bem essas palavrinhas, chaves aí, tá certo? Porque quando a gente for resolver problemas, a gente utiliza muito elas aí para poder diferenciar as nossas operações, tá certo? Então, agora a gente vai ver as ideias da adição. A gente vai ver duas ideias, que é de juntar e acrescentar. Basicamente, elas têm a mesma função,
que é o quê? Colocar uma sentença matemática de adição. Só que elas têm algumas peculiaridades que a gente vai poder ver, né? Elas têm duas funções, né? Uma é juntar e a outra é acrescentar. A gente vai ver aqui durante a nossa aula de hoje, né? Essas funções, essa forma que ela vai fazer e a gente vai aprender a separar, saber quando é que a gente vai juntar e quando é que a gente vai acrescentar, tá bom? Então, as ideias da adição são juntar e acrescentar, tá certo? Então, bora lá. Aqui nós temos uma figura, né, que nós temos vendo duas crianças aí brincando de bolinha de gude, né? Ou peteca, como a gente chama também, tá? Então, elas estão aí, né? O meninozinho de camisa roxa, ele tem aí as petecas dele da cor azul, e o meninozinho aí de camisa laranja, ele tem petecas aí da cor verde, não é isso? Deu para visualizar todo mundo, tranquilo? Sim, né? Então, eles estão brincando de peteca aí, certo? E aí, a gente vem um contexto de várias perguntas, né? A pergunta maior é o quê? Se o menino de camisa roxa tem essas petecas azuis e o menino de camisa laranja tem essas petecas verdes, qual seria o valor, né? Qual seria a soma dessas duas? Então, no caso aí, né? Se a gente vai somar as duas, se ele tem uma parte e o outro tem outra, a gente vai o quê? A gente vai juntar aí as duas partes, não é isso? Então, a gente junta as duas partes, coloca uma parte do lado da outra, vocês estão vendo aí, e a gente junta as duas partes, fazendo aí uma sentença matemática, não é isso? Se a gente vai juntar é uma sentença, é uma ideia da adição, então a gente vai fazer uma sentença matemática juntando e usando a nossa adição, não é isso? Então, por exemplo, se a gente vai juntar aqui, né? Como eu falei para vocês, o contexto de juntar nada mais é que você tem um objeto, outra pessoa tem outro, tá certo? E você vai, né, juntar as duas coisas para formar um denominador final, certo? Então, juntar é isso. Eu vou pegar de um amigo, ou de um pai, ou de uma mãe, ou uma roupa com a outra, eu junto as duas para formar uma só coisa, tá certo? Então, o conceito de juntar é esse aí. Então, vamos ver aqui a nossa sentença matemática, não é isso? Já que a gente tem aqui, a gente vai agora juntar aí essas petecas, não é isso? Então, bora lá. Se a gente tem aqui, ó, 3 azuis, e nós temos aqui também, quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petecas verdes. Então, se a gente vai juntar é uma sentença matemática, não é isso? Então, nós vamos juntar, que é da adição, nós vamos juntar o quê? Nós vamos juntar 3, não é isso? Mais 6, que vai dar igual, né? Vai ser a junção total das petecas. Então, vamos lá. Se eu tenho um 3, vamos contar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ao todo, né, juntando as petecas dos dois, nós temos 9 petecas ao todo. Então, juntar é isso. A gente vai pegar uma parte de um, juntar, né, isso, colocar ao lado da parte do outro e contabilizar o valor total. Então, isso é juntar, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai ver sobre acrescentar, tá certo, gente? Acrescentar tem a mesma finalidade de juntar, só que acrescentar vem de quê? De colocar coisas a mais do que eu já tenho, tá bom? Então, aqui é um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho esta coleção de fusquinhas aí que vocês estão vendo. Esses carrinhos aí top aí. Eu tenho um amarelo, um laranja, um azul mais claro, um azul mais escuro. Então, eu tenho vários fusquinhas aí, né? Só que meu pai, né, pegou e achou muito bonito minha coleção de fusquinhas e queria que eu colecionasse carros também. E me deu aí, né? Mas esses carros aqui, tops aí, ó. Bem bonitos e estilosos. Então, eu acrescentei, não é isso? A minha coleção de fusquinha, esses carrinhos.
Então, acrescentar é isso. Você já tem algumas coisas e alguém lhe dá, você compra, tá bom? Você sempre vai o quê? Acrescentar. Você sempre vai colocar naquilo que você já tem, tá? Então, eu já tinha essa coleção de fusquinhas. Então, meu pai me deu esses carrinhos. Então, eu vou acrescentar a minha coleção de fusquinhas e eu vou ver agora o total que eu tenho de carros, não é isso? Vocês vão me ajudar em relação a isso? Então, vamos lá. Então, se eu já tinha, né, a coleção de fusquinhas, vamos saber quantos fusquinhas eu tinha para a gente poder fazer a nossa sentença matemática. Então, no caso, acrescentar é o quê? Acrescentar quer dizer que eu vou somar, não é isso? Vou ter uma parte mais a outra que eu recebi e vou dar o resultado, não é isso? Então, para a gente poder acrescentar, a gente tem que saber os dois valores e fazer a sentença matemática para descobrir o resultado, não é isso? Então, bora lá. Quantos carrinhos eu tinha aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carrinhos. Então, eu já tinha 9 Fuscas, né? E agora, meu pai me deu quantos para mim aumentar minha coleção de carros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele me deu 6, ó. Então, agora eu vou aqui, ó, 9 carros que eu já tinha, mais os 6 que ele me deu, vai ser igual a... Então, bora lá. Já tinha 9, então 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, agora eu fiquei com 15 carrinhos, tá certo? Deu para entender aí? Então, se eu vou juntar, eu tenho umas coisas, vocês têm outras, a gente junta e forma o valor total. Se eu for acrescentar, eu tenho um valor, vou ganhar, comprar, receber de alguém outras coisas e vou somar as que eu tenho. Então, eu estou acrescentando aquilo que eu já tenho. Então, aí, no caso, é acrescentar. Tá certo, gente? Muda só um pouquinho, mas a forma de se resolver a sentença matemática é sempre usando aí a nossa adição, tá certo? Então, sempre utiliza a nossa adição para poder fazermos aí a nossa sentença matemática. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender tudo direitinho? Todo mundo aí já certo, só no ponto aí. Então, para ver se vocês entenderam mesmo, a gente vai agora aqui fazer algumas questões, tá certo? Para a gente poder aí ficar certinho, tá bom? E ver se todo mundo tá sabendo, tá? Então, bora lá. Em uma classe há 17 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nesta classe? Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão ler este problema matemático, pensar naquela forma de resolver os problemas. Vocês se lembram que a gente fez na aula anterior, né, de como resolver um problema matemático? Eu ensinei passo a passo para vocês. Vocês vão ler esse problema primeiro, vocês vão descobrir a palavra-chave, que foi aquelas palavrinhas que eu coloquei hoje agora. Vocês vão descobrir a ideia aí, que se descobrir a ideia, vocês vão saber qual é se é de mais, se é de menos, se é de multiplicação ou divisão. E resolver o problema, encontrar o resultado e formular a resposta, não é isso? Então, visualiza esse problema, eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá?
E aí, pessoal, já conseguiram responder? Tá tudo certinho? Já conseguiram aí? Tá tudo tranquilo, não é isso? Então, vamos agora responder juntos aí para aqueles que não conseguiram responder ainda, tá bom? E outra, respondam sempre as nossas questões. Quanto mais questões vocês respondem, mais vocês estão aí aptos a aprender mais e aí ficar craques aí nas nossas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Em uma classe há 17 meninos e 13 meninas, não é isso? Quantas crianças há nesta classe? Então, bora lá. Ele disse que na classe tem 17 meninos e 13 meninas. Agora eu quero saber a ideia de vocês. Ele pergunta aí no final quantas crianças há nesta classe. Tem ao todo na classe, certo? Então, o que acontece? A ideia aí é o quê? Eu tenho meninas e meninos. Ele quer saber das crianças. Então, menino e menina são crianças do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, né, isso, as meninas e os meninos e contabilizar quantos alunos tem nesta classe. Então, no caso, a ideia aqui, é juntar, né, isso? Se é juntar, é uma ideia, né? A ideia do problema. Então, esse problema é de adição. Então, nós vamos adicionar aí, né? Isso. 17 crianças, meninos no caso, mais 13 meninas, não é isso? E vamos dar a resposta, né? De quantas crianças tem ao todo, não é isso? Então, vamos lá. Eu já armei logo a conta, né? Para a gente poder facilitar aí. Então, 7 mais 3 vai ser o quê? Vai ser 10, não é isso? 0 e vai o 1, porque eu tenho 0 unidades. E a dezena do outro lado, então eu levo a dezena para o outro lado, não é isso? 1 mais 1 vai dar 2, mais 1 vai dar 3. Então, no caso aí, né? Ele vai fazer a pergunta que é o quê? Quantas crianças há nesta classe? Então, há nesta classe 30 o quê? Crianças. Que é, nada mais é que a união, não é isso? De 17 meninos e 13 meninas. Então, eu juntei os dois grupos e disse, né, o total de pessoas que tinham nesta sala, tá bom? Então, a ideia de juntar, fizemos aí a resposta da questão. Vocês viram aí como os problemas ficou bem mais fácil depois que a gente já viu isso aí? A gente está aí abordando essa parte, tá certo? Então, todo mundo já fez, conseguiram responder aí? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Em um ônibus havia 18 pessoas, tá? No primeiro ponto subiram 17. Quantas pessoas permaneceram no ônibus? Então, vocês vão aí, de novo, ler a pergunta novamente, vão fazer todo aquele procedimento, tá? E vão achar respostas aí, vão dizer qual é a ideia para mim deste problema. E já aí eu trago a resposta para vocês, tá bom? Então, vamos aí, bota a mão na massa, tá certo? Vamos lá. E aí, conseguiram responder? Tudo certo? Então, vamos aí, né? Responder aí. Quem não respondeu, vamos responder junto comigo, tá certo? Quem respondeu, vamos conferir aí nossas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Em um ônibus havia 18 pessoas. No primeiro ponto subiram 17, né?
quantas pessoas permaneceram no nosso ônibus, tá bom? Então, bora lá. Ele disse que já tinha 18 pessoas dentro do ônibus. Então, subiu 17, né? Então, subir é a entrada dentro do ônibus. Não é isso? Então, o que aconteceu? Se ele já tinha 18, foi o quê? Foi colocado mais pessoas dentro. Então, se foi colocado mais pessoas dentro, então ele foi acrescentado mais 17, não é isso? Então, como já disse, ó, já disse o mais, já disse acrescentou, que é a ideia. Então, no caso, esse problema aí é de adição. Então, a nossa ideia é de acrescentar. Então, a ideia é acrescentar. Porque aí, ó, eu já tinha um valor e coloquei mais em cima dele, né? Isso que o ônibus já tinha 18 pessoas. Eu coloquei mais 17 aí no ônibus. Foi não, então, né? Foi acrescentado aqueles que já tinham lá dentro, né? Então, quantas pessoas permaneceram no ônibus? Que ele quer saber. Então, a gente sabe que é de acrescentar, a nosso problema é de mais, então nós vamos agora só colocar aí, né, o problema para ser resolvido, tá? A sentença matemática é essa, tá? Eu já coloquei na forma armada justamente para a gente poder aí já responder, tá bom? Então vamos responder junto, né? Então, 8 mais 7. Então, quando tem um problema desse, a gente não sabe, a gente pode contar nos dedinhos aí a partir do maior e colocar nos dedos os menores. Como assim, né? Já tem 8, então o menor é 7. Então vamos lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então nós temos aí o número 15. Então, no caso, nós colocamos a unidade embaixo e a dezena a gente leva para o outro lado para poder ser somada com as dezenas, tá bom? Então, 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, então nós temos 35. Então, quantas pessoas permaneceram no ônibus? A gente pode colocar a resposta só assim, ó. Permaneceram aí 35 pessoas. Tudo certo? Então aí já vimos que o nosso problema aí era a ideia de acrescentar, fizemos a nossa conta, já colocamos a nossa resposta para dar aí tudo certinho, tá bom? Agora nós vamos o quê? Escreva um problema com a ideia de juntar de acordo com a sentença matemática abaixo. Nós temos a sentença matemática agora eu quero que vocês criem um problema, certo? Criem um problema aí, mostrem para o professor de vocês. Depois a gente vai criar juntos aqui um problema que dê 14 mais 20 e tem a ideia de juntar. Nós podemos utilizar aquelas palavrinhas lá do começo da aula para a gente colocar no nosso problema, certo? Que tem a ideia de juntar. Juntar é o quê? Eu tenho uma coisa, tu tem outra, a gente vai juntar e vai fazer, né? Essa junção, essa soma para saber quantos tem ao todo, não é isso? Eu já dei aí já uma dica enorme para vocês fazerem essa daí. Então, bora lá. Vamos fazer juntos aqui. Então, se eu disse que eu tenho que juntar uma coisa com a outra, eu posso usar o nome de duas pessoas, não posso não? Vou botar aqui. Vamos lá, eu vou usar aqui o nome do meu filho. Então, vamos lá. Ian tem, vamos botar aqui 14, vamos botar aqui 14 o quê? Bora botar 14, vamos usar o exemplo que a gente usou lá da peteca. Então, vamos botar 14 petecas. Não é isso? E, né, vamos botar aqui outro nome. Vamos botar João. E João tem 20 petecas. É isso? Aí vamos lá. Agora vem a pergunta para a gente saber aí como é que vai ser de juntar ou não. Então, a gente pode botar aqui. Quantas petecas
os dois têm juntos. Pronto, já sabemos que a ideia é de juntar, já tem a adição e fizemos aí o nosso problema matemático. Depois aí era só o quê? Responder. Beleza? Deu para entender direitinho? Viu como é fácil agora fazer um problema matemático? Entenderam como é que faz? Vamos lá. Agora eu pedi para escrever um problema com essa sentença matemática com a ideia de acrescentar, certo? Então agora nós vamos pensar aí um pouquinho com a ideia de acrescentar. Lembra lá, eu já tenho um valor e alguém me dá um valor, alguma coisa, ou eu compro, ou eu ganho alguma coisa, acrescenta ao valor que eu tenho ou a objetos que eu tenho e eu vou somar para poder dar o resultado, né? Então aí, como é que a gente vai fazer agora? Então, vamos lá fazer? Vamos lá? Então, vamos lá. Começa com o quê? Eu vou dizer que tem alguma coisa, então eu vou botar aqui meu nome, né? É eu, então. Anderson tem R$ 34 e ganhou, ó, e ganhando dinheiro, ó, R$ 10 de sua mãe. Mamãe me dando dinheiro ainda depois de velho aí. De sua mãe, né? Aí a pergunta lá agora. Quantos reais Anderson tem agora? Tem agora. Aí é a pergunta. Vocês viram aí? Então, Anderson tem R$ 34 e ganhou R$ 10 de sua mãe. Então, se ele ganhou, acrescentou ao que ele tinha. Quantos reais Anderson tem agora? Então, aí, né, a gente fez aí o nosso problema matemático de adição, da ideia de acrescentar, tá bom? Que foi o que a gente viu aí na nossa aula de hoje. Então, pessoal, a aula de hoje acabou, tá certo? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, tá bom? E acompanhem aí. Fiquem ligadinhos até a próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, gente.